Olá, moçada bonita, tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando direitinho, hein? Essa aula de literatura de hoje vai falar sobre a primeira parte do pré-modernismo. Ela é uma aula muito importante porque nós vamos falar sobre contexto histórico e as principais características deste período de transição, ok? Os exercícios estão indicados ali, foram escolhidos a dedo, porque eles privilegiam mais este primeiro momento de contexto histórico-social e de caracterizações, mas na aula parte 2, aí a gente já fala dos principais autores do pré-modernismo. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha primeiro no contexto histórico, tá? Deixa eu me colocar aqui do ladinho, assim bonitinha. O contexto histórico, lembra, eu gosto sempre de repetir isso para calejar aí os ouvidos de vocês, que o contexto histórico e social, dentro de um estilo literário, né, de um período literário, ele é uma base fundamental porque ele influencia as produções literárias da época, né? Então, o escritor ele vai querer retratar a época dele através da literatura que ele produz. De alguma forma, de uma forma ou de outra, ele vai fazer isso. Então, o contexto, você conhecer o contexto histórico-social que guia essa composição de escola literária é extremamente importante. Para o pré-modernismo, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: nós já passamos pelo realismo, pelo naturalismo, são duas escolas extremamente cientificistas, com base nas ciências da época, as correntes científicas filosóficas da época. São escolas que têm uma visão bastante objetiva para a realidade social, então retratam muito bem os problemas, trabalham muito bem os problemas sociais, os conflitos sociais. Na sequência, nós tivemos o parnasianismo, que é a arte pela arte, ela não se envolve nos conflitos sociais, é a busca da rima perfeita, é a busca da poesia perfeita, é a escolha vocabular para encontrar a palavra certa para a rima rica lá dentro dos sonetos de forma fixa, tá? E por último, a gente viu o simbolismo, essa escola que tenta fazer a fusão, juntar o concreto com o transcendental, que tem essa visão além para as coisas do mundo, e que volta um pouquinho a ter uma visão subjetiva sobre as questões sociais, mas vai trazer questões sociais ali também. Claro que a questão social tratada dentro do simbolismo, ela é muito pessoal de quem produz, né? A gente viu Cruz e Souza com os problemas do amor, os problemas da sensualidade, os problemas da negritude, e vimos o Alfonso de Guimarães com os problemas do amor, a morte e a religiosidade. Nós estamos passando por estas 4 escolas que são consideradas contemporâneas, entre elas, e estamos entrando num período de transição. Esse período de transição, ele durou por volta de 20 anos, os 20 primeiros anos ali do século XX, né? Fica entre 20 e 22, não existe um consenso, alguma coisa mais fixa nesse sentido de são exatamente 20 ou são exatamente 22 anos. São ali os primeiros 22 anos do século XX, finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX. Como marco da escola do modernismo que segue o pré-modernismo, daí a gente tem a Semana da Arte de 1922, tá? Lembra que a questão da produção poética, ela tem as datas como nocionais, certo? Então, esse período de transição, estou repetindo essa palavra, fica ali entre os 20 e 22 primeiros anos do século XX. Para você que estuda história, você que é fera em história, vai se localizar bem nessa linha histórica aí do contexto, né? Em plena república, café com leite. A nossa primeira república, né? Depois o Machado de Assis já falava da troca do império pela república, então a nossa primeira república. Ela se dá nesse período aqui, 1898 a 1930, né? Lembrando que o simbolismo 1893, ali com Cruz e Souza, então a gente está passando o simbolismo e está chegando um novo jeito de fazer literatura ali.
O regime da Primeira República desencadeou vários movimentos sociais conflituosos. Eu deixei marcadinho de vermelho para você não perder de vista. Você que é fera em história, que assiste às aulas ali do professor Felipe, do professor Alain, do professor Chang, do Dalton, os caras são feras, né? Provavelmente você já estudou esse contexto histórico ali, então já vai se localizar historicamente. A revolta da vacina, né, toda aquela questão da obrigatoriedade da vacinação, a revolta da chibata contra os maus tratos aos marinheiros no Rio de Janeiro, da vacina, né, fica sempre em torno ali do núcleo Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que são os focos principais ali da produção poética, enfim. Vem cá. Tem alguém querendo participar da aula aqui. Vem cá, vem aqui. Ó, participação especial dessa gata gostosa aqui, ó, que vem miando estragando meu vídeo. Ai, ai, ai. Voltando aqui, a Guerra dos Canudos, lá no Nordeste, Antônio Conselheiro e o cangaço com o Virgulino, ali mais conhecido como Lampião. Então, são movimentos sociais bastante conflituosos que dão uma chacoalhada ali na sociedade, né, na organização social, enfim, e que fazem bastante diferença e que inspiram, né, influenciam a produção literária desta época ali. Vamos em frente. Sobre as características, as principais características desse período. Tem uma coisa muito peculiar sobre o pré-modernismo, tá? Vocês não podem perder de vista que é um período de transição, quando uma coisa está se modificando, está modificando a sua forma e vai se transformar em outra. Então, nós não temos algo definido ali. É um período que vai se transformando, ideias novas, inovações vão surgindo ali, no finalzinho do simbolismo até 1922, que é o início do modernismo. Eu destaquei as palavras em vermelho porque é muito importante, a ruptura com o passado academicista. Nós víamos ali principalmente o parnasianismo com a forma fixa, a escolha vocabular, essa coisa bem da academia, né, essa produção de arte pela arte. Então ele quer ir contra, quer quebrar algumas características do parnasianismo. Tem um ponto importante, tá? Eu vejo que em alguns estudos literários, eu já li algumas coisas dizendo assim, que era anti-realista, anti-parnasianista. Na verdade, o pré-modernismo, ele ainda tem influências do realismo, do parnasianismo e do simbolismo principalmente. E ele vai modificando isso. Nós temos o Augusto dos Anjos, por exemplo, que ele é estudado dentro do pré-modernismo, no entanto, ele ainda tem um apuro parnasiano, né? Então, a gente percebe que a produção literária desse pessoal da época do pré-modernismo ainda traz muito do aspecto realista, ainda traz muito do aspecto simbolista. Então, a gente tem ainda essas influências, apesar de um certo combate a isso, mas no sentido mais de inovar, né? Fazer uma modificação, uma inovação ali. Então, tem o desprendimento de qualquer escola, essa tentativa, essa inovação de desprender-se das escolas que são anteriores a ela. Trouxe influências do realismo, como eu falei para vocês, né, do parnasianismo, do simbolismo. Veja as palavras destacadinhas aqui, para depois fazer um mapinha mental bem legal. Inovação trazida pelos pré-modernistas que amadurece no modernismo. Então, eles vão pegando essa influência das escolas anteriores e vão criando uma coisa nova em cima disso. Você vai perceber um Machado de Assis que tem composição de personagens ricas, né? Os personagens participam da alta roda da sociedade. Uma das características fortes das personagens do Machado de Assis é serem ricas e não terem trabalhado para ter a fortuna, ou um golpe de sorte, ou uma herança de família. E aí ele faz essa denúncia, né, da casca vazia, das aparências da sociedade. Aqui no pré-modernismo, você vai ver um tipo de personagem um pouco mais diferente. O holofote sai das pessoas que são ricas, que são da alta sociedade, e ele vai focar
focando já nas sociedades, nos tipos sociais mais marginalizados. Isso já aconteceu, algumas pitadas disso já aconteceu no naturalismo, né? A gente tem a obra O Cortiço, por exemplo, que já dá um foco nos grupos sociais mais marginalizados. Então, essa inovação pré-modernista ali, ela também vai trazer uma composição de personagens diferentes e uma linguagem diferente também. Enquanto você tem um parnasianismo, você tem um Machado de Assis com uma linguagem rebuscada e elegante, você vai perceber que nas obras pré-modernistas você já tem uma linguagem mais coloquial e o que é forte, bastante regionalizada, tá? Vamos em frente? Então, essa questão que eu falava para vocês. Linguagem mais coloquial e despreocupada, respeitando a linguagem no contexto social da época. Já que as personagens têm foco nos grupos sociais mais marginalizados, é muito apropriado, é muito adequado que se dê essa veracidade, né, se dê essa originalidade, utilizando também o jeito que essas pessoas falavam, né? Então, você não pode, por exemplo, ter uma personagem que não tem escolaridade, de repente não teve muito acesso à educação e à cultura, e fazer com que ela fale de forma rebuscada, né? Que tenha digamos que uma linguagem mais intelectual. Não seria adequado. Uma das coisas que são influências do realismo é essa observação da realidade, né? A linguagem da personagem é compatível com a posição social dela também. Então, isso é importante. E isso vem como uma valorização daquilo que é tipicamente brasileiro. Vai amadurecer depois no modernismo. Quando você tem um cara como Mário de Andrade, que é rico, né? Faz parte da casta mais abastada daquela sociedade, mas escrevendo obras com neologismos, com gírias, com português informal, né? Então, essa valorização do jeito comum de falar, do jeito coloquial, certo? Deixa eu sair da frente do Jeca Tatu. Eu coloquei uma figurinha do Jeca Tatu. O Jeca Tatu vai aparecer na nossa aula quando a gente falar de Monteiro Lobato, tá? Não chegou a formar uma escola literária. Mas como assim? Entre 20 e 22 anos? Tem um motivo muito lógico para isso. Uma escola literária, ela se forma quando a maior parte, não toda a produção, quando a maior parte da produção literária dela apresenta, isso contando que a produção é feita por pessoas diferentes, por escritores diferentes, quando a maior parte da produção apresenta características recorrentes, né? Então, o escritor Y fala de tal tema num tal estilo, o escritor X vai falar de um tal tema numa linguagem muito parecida com outro escritor. Então, quando você consegue identificar recorrência de características, aí você agrupa numa escola literária, tá? Por que é que não chegou a formar? Sendo um período de transição, aqui a gente vai observar, produção sincrética. Sincrético é algo que tem uma mistura de coisas. Quando a gente usa a palavra sincrética, é porque você misturou algumas coisas ali. Ou seja, os autores adotavam temas diferentes para regiões diferentes e com estilos diferentes. Então, essa diferença é o que impede que ali se consolide uma escola literária. Como você ainda não tem as coisas, você não consegue abraçar as produções literárias dessa época, você não consegue observar uma recorrência maior de alguns critérios, você não consegue classificar como uma escola literária. Claro que tem alguns critérios que são comuns a todos eles, né? Por exemplo, a abordagem a temas sociais, a problemas sociais, mas não é o suficiente para que se possa classificar dentro de uma escola única ali. Não há uma forma padrão de estruturar as narrativas, né? Você tem um Augusto dos Anjos ainda produzindo um soneto parnasiano, ele vai ficar entre o parnasiano e o pré-modernista ali.
Você tem um Lima Barreto escrevendo o diário de quando ele foi internado, por exemplo, ou então falando de uma personagem que quer valorizar as coisas do Brasil, né? Um nacionalismo ufanista ali. Você tem o Euclides da Cunha, que é um repórter, um repórter investigativo que vai presenciar um evento histórico e faz uma série de reportagens sobre aquilo. Então é muito sincrético. Você tem o Monteiro Lobato com a questão da produção literária infantil, mas também da produção literária que denuncia, né, a decadência das cidades com a queda da venda do café, que briga por questões de terra, que fala sobre desmatamento. Então você tem pinceladas muito diferentes. Algumas coisas coincidem, né? As questões sociais, por exemplo, a valorização da linguagem mais coloquial, por exemplo, né? Mas não é o suficiente para se consolidar ali um estilo literário definitivo. Ele é um pré-modernismo. As características vão se definir ali a partir da primeira fase do modernismo. Daí sim a gente tem uma recorrência maior de características. O regime da República desencadeou vários movimentos sociais conflituosos, daqui a gente já viu, né? Então isso também influencia toda essa questão da produção literária, porque a revolta da vacina é abordada né, por determinados escritores, depois a Guerra de Canudos vira um livro importante aqui também. Então a gente tem essa questão do contexto social influenciando bem forte ali. Os temas das produções giram em torno de problemas sociais, das desigualdades, da pobreza e da política. Esse é um critériozinho que, né, coincide um pouquinho ali nas obras, a gente consegue encontrar em todos eles uma pincelada desses temas ali. O nacionalismo é valorizado, tá? Em todos os escritores, Augusto dos Anjos a gente não poderia dizer que ele, digamos, aborda o nacionalismo ou preza por um nacionalismo. Ele tem uma vertente um pouco diferente ali. A constituição das personagens difere da maioria das personagens do realismo. São pessoas comuns, marginalizadas, né? Então a gente tem ali o pessoal do simples do sertão nordestino, a gente tem o caipira lá da roça, a gente tem o agricultor, a gente tem a questão dos negros. Nós temos uma composição de personagens bem variada, mas também de personagens, em sua maioria, de grupos sociais marginalizados. A gente não tem só as pessoas ricas ali figurando dentro da poesia, dentro da produção poética, tá? Esse período do pré-modernismo, ele teve a sua produção em prosa, né, muito maior do que a produção em verso, tá? De forma mais generalizada, assim, Augusto dos Anjos que ficou mais com essa parte da produção poética, mas Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Graça Aranha são prosadores ali. A maior parte da obra deles, e as mais importantes, são de estrutura da prosa. Opa! Isso, beleza. Essas são as características deste período, né? São cerca de 20 a 22 anos, então a gente percebe a importância de entender esse contexto, entender essas características que vão se desenhando para uma próxima escola literária, para uma inovação na criação literária. Galera linda, por hoje é isso. A lista de estudos está como aula 11. Façam exercícios físicos e mentais. Fiquem em casa o máximo que vocês puderem, ainda se resguardando. E a gente se vê na próxima aula. Beijão!